Olá, tudo bem? Estamos na nossa aula de História e queremos apresentar neste nosso encontro virtual um período da história que é conhecido como, alguns chamam de reformas religiosas, outros chamam de história do protestantismo, mas eu chamo de história da reforma protestante, porque esta reforma protestante vai marcar a nossa história e muito do que nós temos hoje vem fruto disso. Então, vamos lá ver um pouco a respeito desta reforma e como ela foi gerada, o que ela trouxe e o que ela ainda traz para nós. Beleza? Então, prepara aí os seus cadernos, as suas anotações e as suas perguntas também, que é importante também responder às suas dúvidas. A reforma protestante, ela surgiu, aparece no século XVI, mas ela é uma explosão de algumas situações que já vinham acontecendo. Alguns tratam dos pré-reformadores, falam de John Wycliffe, Johann Huss, que são personagens mais religiosos, porque antes da Reforma Protestante havia muita ligação entre a religião católica ou a Igreja cristã e o Estado, então isso confundia ou misturava as situações de vida. E a Reforma Protestante trouxe, então, algumas situações diferenciadas. O objetivo da nossa aula é trazer para vocês, ou introduzir vocês, nos principais eventos, nas figuras e ideias, já falamos de alguns pré-reformadores, da Reforma Protestante, do século XVI, que teve um grande impacto na Europa Ocidental e na cristandade ocidental em geral, que somos nós. Precisamos entender a importância deste movimento histórico para a compreensão da religião e da cultura europeia moderna e, logicamente, nós que descendemos na América Latina da Espanha e o Brasil do Portugal, com essas influências, também vai trazer as suas consequências. Como os eventos acontecem? Você sabe que na sua vida, em todo momento, acontecem situações, mas também no mundo, no universo, na política, mundo social, econômico, religioso, se mistura. Há uma mistura de situações que provocam, então, estas decisões ou até guerras religiosas ou não, e podemos, então, ver que um evento não é isolado de um contexto. Então, nós temos situações geográficas, situações políticas, nós temos causas econômicas, nós temos causas sociais, nós temos causas culturais, causas, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, tudo o nosso mundo é influenciado e as nossas decisões por estes contextos. Nós não somos alguém aleatório, um robô. Nós somos alguém que traz ao redor de si uma série de causas que provocam decisões na nossa vida pessoal, como também no mundo social e político. Por volta de 1500, fundamento da velha sociedade medieval, mundo feudal, estava ruindo e uma nova sociedade com uma dimensão geográfica muito maior, com transformações nos padrões políticos, econômicos, intelectuais e religiosos começavam a surgir. Os questionamentos, então, começam a aparecer, os problemas sociais, econômicos, as questões religiosas começam a levantar questões importantes. E, desta maneira, a síntese medieval foi desafiada durante a Reforma. Aquele sistema antigo
medievo, da Idade Média, sofre, então, algumas reações da parte da sociedade, do mundo, e na sua política, de que a Igreja universal, nesse caso o cristianismo, deve ser substituída por igrejas nacionais ou estatais, igrejas livres. O que significa isto? Significa de que a igreja cristã, a igreja católica, o cristianismo da época, ele vai ter que dividir o poder e tudo demais com os povos, com as novas nações que vão aparecendo e vão surgindo, com os novos grupos sociais. A filosofia escolástica, unida à filosofia grega, deu lugar à teologia bíblica protestante. O que significa este lado? Começa, então, a haver já que a Bíblia, na época, era central para a Igreja Católica, então, agora, esta igreja está sendo questionada na fonte, na sua origem, na Bíblia. E passa, então, a valorizar o homem. Antes era Deus. Deus era o centro do universo. Agora há uma inversão. Agora o homem começa a tomar a sua postura de que ele é importante. Ele precisa de cuidados, ele precisa de ser atendido. Então, e que a Bíblia precisava ser interpretada por todos e não somente pela Igreja. A Bíblia e não a Bíblia, a tradição como interpretada pela Igreja tornou-se a norma. Então, o que temos neste ponto? Agora, o crescimento do conhecimento e o desenvolvimento que veio anteriormente, as pessoas começam a questionar, começam a fazer perguntas, e aqui, então, surgem estes reformadores que vão trazer as mudanças em todos os aspectos da vida. Algumas causas nós vamos ver. Por exemplo, causa econômica. O comércio e a viagem marítima durante o Renascimento levaram à ascensão da burguesia, que não era bem vista pela Igreja Católica, que a considerava gananciosa e materialista. Então, a Igreja Católica começa a ver o surgimento de um novo grupo social que quer ter também o seu ganho, o seu desejo de também participar das benesses do dinheiro. A Igreja Católica começou a vender indulgência, que eram perdões pelos pecados, em troca de dinheiro. Essa prática estava ligada a uma economia de mercado em expansão. Então, o capitalismo começa a surgir e a Igreja Católica a mesma coisa, começa a vender perdão. O que significava isso? Significava de que a pessoa dava um dinheiro e as almas daqueles que tinham já partido ou tinham morrido, eles sairiam do purgatório. Então, houve uma economia de mercado. E isso causou uma revolta em muitos fiéis que se sentiam enganados e achavam que isso comprometia a salvação das almas. Então, aqui há uma causa econômica e religiosa junto, causas sociais. A Igreja Católica era vista como corrupta e decadente por muitos fiéis, que se opunham aos excessos do clero, incluindo a simonia, venda de cargo religioso, a concubinagem, relacionamento sexual entre clérigos e mulheres, e a vida luxuosa de alguns membros do clero. A Igreja Católica tinha esses desvios morais, econômicos, religiosos. Então, o povo começou a reclamar disso também. A reforma foi apoiada pelos príncipes e reis que viam na Igreja Católica como uma ameaça à autoridade. Por quê? Porque a Igreja Católica se intrometia nas questões de cada nação, de cada rei, de cada príncipe. E, logicamente, essa união da Igreja e o domínio com o poder político trouxe mal-estar aos príncipes, aos reis, porque estariam, como diríamos assim, sendo submetidos a uma autoridade religiosa.
Então, a reforma veio cair muito bem os príncipes, porque a Igreja Católica começou a ser questionada. Na cultura, nós temos o humanismo recentista antes, né? Colocava o ser humano, como já falei, no centro do conhecimento e da ação. E isso encoraja uma nova interpretação da Bíblia, baseada na razão e na liberdade de pensamento. Então, antes da reforma, havia esse movimento renascentista, né, humanista, onde o ser humano se tornou o centro, onde a razão começou a ser valorizada. E isso, logicamente, levou a ter novas interpretações da Bíblia. A invenção da imprensa por Gutenberg permite que as ideias da reforma se espalhem rapidamente pela Europa através de livros e panfletos impressos. E aí, através do livro impreso, as ideias reformistas são mais divulgadas. Politicamente, nós temos algumas causas. O Sacro Império Romano Germânico, que abrangia grande parte da Europa Central, era um mosaico de pequenos estados e territórios com diferentes línguas, culturas e tradições religiosas. Isso tornava difícil para a Igreja Católica manter sua autoridade e unidade na região. Então, tantas diferenças, não havia condições de que a Igreja Católica controlasse. E os príncipes e os reis não gostavam dessa intromissão da Igreja Católica, que tinha seu lugar em Roma. A disputa pelo poder entre o Papa e o Imperador, que havia sido uma constante na história do Sacro Império Romano Germânico, se intensificou no início do século XVI, contribuindo para a crise da autoridade papal. Então, sempre houve essa briga entre o imperador, ou entre os reis, príncipes, com a igreja, e chega um momento em que isso vai trazer uma explosão e uma reforma em todos os aspectos. Nas causas religiosas, embora já falamos algumas coisinhas, a doutrina da justificação pela fé é um ensino bíblico, né, pregado por Lutero. Eles e outros reformadores que eu já falei anteriormente, por exemplo, John Wycliffe, né, claro, 200, 300 anos antes, questionava a autoridade da Igreja Católica e sua doutrina de salvação pela fé e pelas boas obras. Bom, isso aqui é uma religiosa, teológica, mas que até hoje existe. Né? O que é isso aqui? Então, a doutrina de justificação pela fé é mais ou menos isto: é você crer que há um Salvador, há um Redentor e que não precisa fazer nada. Tá? Que alguém já fez por você. E não precisa mais fazer mais nenhuma outra ação. Você não precisa pagar, não precisa fazer romaria, enfim, uma série de coisas, né, que ainda hoje se pratica. Isso Martinho Lutero falava: olha, você não precisa fazer nada, somente você crê. Agora, a Igreja Católica dizia: não, você tem que crer e fazer uma série de coisas, né, pagar indulgência, fazer jejum, dar o dízimo, enfim, uma série de outras ações que eram chamadas de boas obras. Outra causa religiosa foi que a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas permitiu que as pessoas lessem e interpretassem a palavra de Deus por si mesmo, assim, a mediação do clero. A Bíblia ela estava em latim e nas línguas que foi escrita, originais, hebraico, grego. Agora, com Lutero, vai acontecer o quê? Logicamente, esse é um período que nós estamos falando de algumas décadas. O Lutero vai acontecer de que a Bíblia vai ser traduzida para o alemão. E esse alemão é o alemão popular, o alemão que você escutava nas tabernas, nos bares da época. E agora a Bíblia, então, está ao alcance do povo. Isso, então, leva as pessoas a ler a Bíblia e interpretar. Você hoje tem a Bíblia da sua igreja, da sua religião, os livros sagrados das religiões, em textos em português. Você pode ler.
E no caso da Bíblia, você pode entender de uma maneira e outro pode entender de outra. Então, é isso que vai acontecer uma série de interpretações e que todos poderão ler sem necessidade do padre, sem necessidade do sacerdote ou sem necessidade da igreja. Bom, pense no Brasil de hoje, né? Se você vê todas essas causas culturais, sociais, políticas, econômicas, hoje o Brasil, por exemplo, você pode levantar qualquer problema e você colocar estas questões na geografia, o crescimento do Brasil no mundo, em forma de geopolítica. Hoje estava assistindo o jornal e você pode ver que o Brasil, pelo governo, tenta intervir ou ajudar a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, uma questão geográfica também, de geopolítica. O mundo político, o mundo econômico, né, onde você fala de juros altos, então tudo isso, mundo religioso, tudo isso gera conflitos que podem ser negativos e positivos. Isso vai ser a resposta que nós vamos dar a esses conflitos e como vamos solucionar esses conflitos. Martim Lutero é a pergunta. Quem era esse personagem? Então, nós temos Martim Lutero como sendo um personagem que vai nos trazer para nós a imagem central de toda essa reforma protestante. Claro que não é só ele, existem outros reformadores, mas foi ele, podemos dizer, o cabeça de tudo isso. Ele tomou uma atitude, que nós vamos ver já, que gerou toda essa reforma e todo esse movimento. Eu vou passar um pequeno vídeo para você, 2, 3 minutos, para você entender um pouquinho desta reforma protestante. Vamos ver, né? Porta da Igreja de Wittenberg, 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e o poder do Papa para perdoar os pecados. Este fato marca o início da Reforma Protestante. Vamos voltar. Como reforma religiosa, rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou, na porta da Igreja de Wittenberg, 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências e o poder do Papa para perdoar os pecados. Este fato marca o início da Reforma Protestante. Vários teólogos e religiosos da época criticavam algumas práticas apregoadas pela Igreja. Um deles era Martinho Lutero, monge e professor da Universidade de Wittenberg. Um fato que provocaria o desejo de Lutero mudar a Igreja foi a venda de indulgências que estava sendo realizada em 1517 no Sacro Império Romano-Germânico a fim de recolher fundos para a construção da Basílica de São Pedro. No entanto, o que são indulgências? Na doutrina católica, indulgência é um ato que todo fiel pode fazer para redimir a pena pelos seus pecados. Para obter a indulgência, é preciso praticar a confissão, orações, meditação e obras de caridade. No final da Idade Média, porém, alguns pregadores desvirtuaram o sentido das indulgências e afirmavam que era possível obter a remissão dos pecados simplesmente comprando-as, sem a obrigação de realizar qualquer gesto material ou espiritual. Revoltado com esta prática, Lutero escreveu um documento para discutir com seus alunos, onde contestavam 95 pontos criticando o Papa e a venda de indulgências. Estas 95 teses foram pregadas na porta de uma igreja em Wittenberg, para que os estudantes pudessem se preparar para o debate em classe. No entanto, alguns deles resolveram imprimi-las e lê-las para a população. Este fato é considerado o início da reforma religiosa. No entanto, Lutero não pretendia fundar uma nova igreja. Ao contrário, ele queria chamar a atenção do clero para certas atitudes que estariam desvirtuando o cristianismo. Durante 3 anos, Lutero foi aconselhado a reconsiderar as ideias que havia defendido, mas não o fez. Assim, em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula exigindo sua retratação.
Como não reconhecia a autoridade do Papa nestes casos, Lutero queimou a bula em público. Um ano depois, em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, a Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias. Refugiou-se no castelo de Waterburg e ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas entre católicos e os príncipes germânicos, que passaram a ser conhecidos como protestantes. Os conflitos só terminaram em 1555, através da Paz de Augsburgo. Este acordo estabelecia que cada governante dentro do Sacro Império Romano-Germânico poderia escolher livremente sua religião e a de seus súditos, sem a interferência do imperador. Muito bem. Então, aí você tem um pouco sobre a história de nosso amigo aqui, podemos chamar, a Martim Lutero. Então, Lutero já foi visto o que era. Vocês podem ver, observar que tudo vai girar em torno da questão religiosa e questão econômica, principalmente. Então, vocês veem dinheiro e veem religião. Ambos oferecem poder aos indivíduos sobre os outros. Então, Martim Lutero despertou no mundo político, econômico da época, então, o desejo de se libertar do domínio da Igreja Católica Romana daquele tempo. Como o vídeo fala, Lutero não queria formar outra religião, mas chamava a atenção de que esta igreja voltasse a ser aquilo que foi, possivelmente, no início dela, lá nos tempos primitivos da igreja. Quais foram as consequências que nós vivenciamos até hoje deste movimento? O mundo todo foi atingido, tá? O mundo todo, embora a parte ocidental, a Europa ocidental foi a maior parte, mas o mundo todo foi atingido. Culturalmente, a reforma protestante nos trouxe uma nova abordagem, né? Uma nova abordagem do que? Em relação à literatura, arte e música, encorajando a produção cultural em línguas vernáculas e valorização da cultura popular. A ênfase na leitura da Bíblia e no estudo da teologia levou ao desenvolvimento da educação ao surgimento de universidades protestantes que se tornaram centros de pesquisa e produção de conhecimento. Vocês viram também, logicamente, que houve 40 anos praticamente de guerra, e só em 1555 houve período de paz. Mas também houve outros aspectos importantes, como culturalmente. Socialmente, a reforma protestante incentivou a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas, o que influenciou os movimentos sociais que surgiram nos séculos seguintes, como a luta pelos direitos civis, pelo sufrágio feminino e pelos direitos das minorias, como o caso do grupo LGBT que a mais. Então, o protestantismo, na sua origem, ele é um movimento que atinge todas essas camadas e que traz os seus benefícios. O protestantismo, ou essa reforma, tem um papel importante na formação das sociedades democráticas modernas, enfatizar a importância da responsabilidade individual e da participação cívica. Então, eu estou falando de 1516, e aí, até 1600, vem essa geração toda de novos pensamentos, novas ideias. Politicamente, a reforma protestante teve um papel fundamental na fragmentação da cristandade ocidental e na formação de diferentes confissões religiosas
e denominações protestantes, o que influenciou a geopolítica mundial. Então, você vê hoje uma liberdade religiosa que deve existir em todo mundo. Nós não podemos ter preconceitos ou prejuízos com aquele que tem uma religião diferente da minha. Se eu sou católico romano, o outro pode ser budista. Se eu sou pentecostal, evangélico, o outro pode ser candomblé. Lamentavelmente, no Brasil, vivenciamos vários tipos de intolerância e que isso não pode acontecer. Por quê? Por causa desta liberdade que nós temos. Esta fragmentação nos dá também a capacidade de sermos livres. Importante, no aspecto político, que a separação entre igreja e Estado foi um dos principais fundamentos da reforma, que levou à secularização da política e o surgimento do Estado moderno, que se torna responsável pela proteção dos direitos individuais e pela organização da vida pública. Então, a igreja tem o seu, vamos dizer assim, o seu mundo, e o Estado também. Eles podem ser parceiros, mas o Estado não pode ingerir na igreja ou na religião, e o contrário também. A igreja não pode colocar os seus valores, a sua ingerência nas questões estatais. Por quê? Porque o Estado é composto, eu aqui não falo do governo X ou Y. O Estado somos todos nós, e nós temos a liberdade de escolher o nosso caminho. Se ele vai pelo caminho errado, há uma consequência que a justiça vai julgar. Religiosamente, a reforma protestante influenciou profundamente a Igreja Católica, que vai realizar reformas internas para responder às críticas e demandas dos reformadores. A diversidade religiosa e o pluralismo, que surgem depois da reforma protestante, vão influenciar a formação de diferentes movimentos religiosos que se proliferaram em todo o mundo. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, existe uma grande facilidade para você criar a sua religião. Se você deseja adorar a árvore, pega uma árvore lá e você a torna o seu Deus. Talvez para alguém vai ser uma besteira, mas para você é a sua religião, você é livre para o fazer, desde que esteja dentro da lei. Isso é importante. E porque você adora essa árvore, o outro pode adorar, ou ir na igreja, ir aos templos. Então, é a liberdade, diversidade e pluralismo que nós devemos entender que vivenciamos no nosso Brasil. Geograficamente, a reforma protestante teve um impacto significativo. Por quê? Porque houve a colonização europeia das Américas. Uma vez que muitos colonos eram protestantes, fugiam da perseguição religiosa em seus países de origem. O Brasil vivenciou isso. No Recife, no Rio de Janeiro, vieram holandeses, franceses, que eram protestantes, que deixaram as suas marcas, embora tenham sido perseguidos aqui, não por causa religiosa, não, mas por causa de uma má compreensão da vinda deles até aqui. O Brasil, no século XVIII também, chegaram protestantes fugindo da guerra. Os Estados Unidos recebem os colonos das 13 colônias, enfim. Então, a reforma protestante trouxe um impacto geograficamente. Então, a presença protestante nas Américas e em outras regiões do mundo influenciou a cultura e a sociedade desses lugares, especialmente no que se refere aos valores individuais e à liberdade religiosa. Economicamente, a reforma protestante vai trazer a chamada ética protestante do trabalho, que enfatiza a disciplina e a responsabilidade individual, que tem um papel importante na formação do capitalismo moderno.
O protestantismo também influencia a formação de organizações não governamentais, ONG, e movimentos sociais que se preocupam com questões sociais e ambientais. Então, essa foi a reforma protestante. É isso que nós temos para você ver o que impacto esta reforma trouxe para nós. Então, o que nós podemos aprender hoje é exatamente essas consequências que vieram e estão hoje no nosso dia a dia. Possivelmente você viu muito mais questões positivas, mas cada questão positiva, logicamente, que tem os seus porém. Porém, é importante saber de que nós somos frutos da história e que tudo que está ao nosso redor, os nossos desafios, eles trazem não somente uma questão econômica, mas também uma questão política, religiosa e uma série de valores os quais precisam ser compreendidos para poder entender por que aconteceu tal e tal fato. Essa, então, é a nossa aula de hoje e vai em frente estudando história, porque assim você vai ficar esperto, ou como agora nós temos um novo vocábulo no nosso dicionário, você vai ser o Pelé da história. Grande abraço. Nos vemos na próxima aula.